Louvado seja o nome do Senhor. Bom é louvar o Senhor e exaltar o seu santo nome. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Nós vamos ler só um versículo hoje. É um versículo muito conhecido, que está lá em Isaías. Quando eu vi o Renato abrindo o culto, falando, nós vamos ler Isaías, eu falei, lá vai o Renato ler meu versículo. Mas não foi não, mas é a palavra de Deus. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Isaías 40, 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos falar juntos? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Amém? Senhor, nós louvamos o teu nome. Como é bom, Senhor, estar na tua casa. Como é bom, Pai Celestial, louvar e exaltar o teu santo nome. Pai, que nós realmente possamos louvar ao Senhor, termos um coração grato ao Senhor todos os dias da nossa vida, independente da circunstância. Que sempre nós possamos lembrar que Tu és Deus em cima nos céus, Tu és Deus embaixo na terra, Tu és Deus, ó Pai Celestial. E agora que paramos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e Te pedimos, fala conosco. Fala, Senhor, aos nossos corações. Revela-te, Senhor, aqueles que chegaram aqui nesta noite, ansiando ouvir a palavra da Tua boca, a revelação que vem do Senhor para as suas vidas. Pai Celestial, que o Senhor possa me usar para a glória do Teu nome. Meu Deus, que a Tua palavra chegue aos corações, de acordo com o Espírito Santo vá ministrando a cada um. Repreendemos do nosso meio todo e qualquer espírito contrário ao Teu, é que oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Tem uma história que eu gosto muito dela. Eu já até contei ela aqui, mas ela sempre que a gente vai falar sobre alguma coisa, sobre esperar, sobre perseverar, eu lembro dessa história. Conta-se que um menino, ainda pequeno, ele estava na aula de piano, aprendendo a tocar piano. E foi ter um concerto de um grande pianista na cidade. E a mãe, para incentivar o menino, levou o menino ao concerto. Vamos lá, meu filho, para você ver como é que o moço toca, um grande pianista. E ali a mãe foi com aquele menino no teatro. Ao chegar lá, ela encontrou com a amiga e o menino ali do lado. O teatro não tinha começado ainda. E ela conversando com o menino, ela esqueceu. Conversando com a amiga, esqueceu do menino. Sabe como o menino é, né? Aventureiro. Saiu andando, entrou na sala, entrou na porta, até que ele deparou com um grande piano. Quando ele viu aquele piano lindo, ele não se conteve. Ele sentou, se arrumou todo. Quando ele está preparando para começar a tocar o piano ali, toca a buzina no teatro, né? Falando que ia começar o show. A cortina abre. Quem está no palco? O menino, né? O menino sentado no piano. E ele estava começando a tocar aquela música do Bife, né? Me dá, nananana. E ele estava ali dedilhando a primeira música que os meninos aprendem. E nisso a mãe tomou aquele susto, que não tinha encontrado o menino. Quando olha o menino lá em cima, nisso entra o pianista. Ele chegou e o menino ficou meio assustado. Ele chegou no ouvido do menino e falou assim: não pare, continue. Não pare. E aquele homem sentou junto com aquele menino, eles tocaram a 4 mãos aquela música. E sempre quando eu ouço essa história, eu conto essa história, eu imagino Deus chegando aos nossos ouvidos, quando nós nos deparamos em situações em que nós temos medo de continuar, mas Deus chega e fala assim: olha, não para não, continue, eu estou com você, não para não, persevere, nós vamos chegar lá na frente, nós vamos chegar juntos. Então essa é uma da palavra de Deus para nós nessa noite. Persevere, não pare, não pare. E o ato de esperar é algo que Deus trata conosco. Você conhece alguém
que gosta de esperar? Você já conheceu alguém? Alguém assim, tem essa virtude aqui no auditório? Pode levantar a mão e falar assim: eu tenho, eu gosto de esperar, eu espero na maior alegria, na maior calma. Eu creio que, né, a começar de mim, ninguém gosta muito de ficar esperando nada por nada. Mas olha, Deus trata conosco, Deus trata isso conosco. No Salmo 62, diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E esse versículo que nós lemos começa assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É muito engraçado, porque geralmente os que esperam, o ato de esperar nos deixa nervosos, nos deixa ansiosos, nos dá vontade de desistir, de deixar para lá. Mas a palavra de Deus nos diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar exige muito de nós, porque há qualidades que nascem em nós, somente nascem em nós, no ato de esperar. Tem qualidades que Deus vai fazer surgir nas nossas vidas, vai trabalhar na nossa vida através da espera. Esperar pela ação de Deus exige fé e exige esperança. Quando nós estamos esperando em Deus, nós temos que exercitar nossa fé. Eu estou orando, é certo que Deus fará. Eu estou colocando diante daquele que me disse: aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate abre-se-vos-á. Quando nós estamos esperando em Deus, a fé e a esperança, elas são desenvolvidas. Quando nós esperamos pela ação dos homens, meus irmãos, aí é trabalhado em nós a paciência e a humildade. Nós temos que ter paciência, né? Quando nós estamos esperando algo de alguém, é assim que acontece. Fica a pergunta: quando que essas qualidades seriam desenvolvidas em nós se não fossem os momentos que Deus tira de nós o controle das nossas vidas e o toma para si? Ou então Ele coloca o controle das nossas vidas na mão de alguém, você fica dependendo de alguém. A fé, a esperança, a paciência e a humildade são coisas que são desenvolvidas na nossa vida através da espera, né? Nunca nós teríamos isso desenvolvido nos nossos corações. O ato de esperar, acontece também que muita gente fala assim: eu vou esperar em Deus. Simplesmente cruza os braços. Eu sei que Deus vai me abençoar, eu sei que Deus vai fazer, é certo que Ele fará, porque Ele prometeu. Meus irmãos, Deus prometeu a Josué a terra prometida, não foi assim? E ele disse para ele assim: olha, não temas, esforça-te e tem de bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E se você ler o livro de Josué, meus irmãos, o livro de Josué, teve uma vez que eu fui lendo, capítulo por capítulo, eu confesso a vocês que eu cansava de tanta guerra. Era guerra, e ele ia lá e conquistava, e Deus dava estratégia, Deus mostrava a direção, e ele ia lá e conquistava, e lutava, todas aquelas batalhas. E quando chega no final do livro de Josué, fala assim: e assim Deus deu a terra nas mãos de Josué. Deus deu mesmo, deu força para ele lutar, deu sabedoria, deu estratégia, mas ele teve que ir lá. Nós esperamos em Deus, esperamos sim, mas esperamos buscando do Senhor, com todas as nossas forças, para ouvir a sua voz, para entender a direção que Ele quer nos dar, a orientação do Espírito Santo, para sabermos a hora de parar, para sabermos a hora de continuar, ou até mesmo mudar de direção. Nós precisamos disso. Por isso que o versículo diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos pedir a Deus, gente, tem uma coisa que nós precisamos pedir a Deus todo dia pela manhã, é força. Força para poder vencer mais um dia, força para poder enfrentar as batalhas, força para poder entender os desafios, enfrentar os desafios que surgem à nossa frente. O versículo que eu mais amo dizer quando eu acordo é aquele: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e a misericórdia do Senhor chega sobre nós também, renovando as nossas forças. Por isso que o versículo diz: os que esperam, vão dizer,
os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Precisamos pedir sim, que Deus renove as nossas forças mentais, as nossas forças espirituais, as nossas forças físicas. Nós precisamos pedir ao Senhor. Quantas vezes nós acordamos cansados e pedimos ao Senhor: Deus me renova, Deus me dá força para poder continuar essa caminhada de fé. E Deus renova. Quando termina o dia, você olha para trás e fala: não, terminei esse dia, consegui vencer, porque Deus foi comigo. A caminhada de fé, seja ela demorada, seja ela difícil, ou seja ela em momentos sombrios, nós precisamos saber que Deus está conosco. Por isso que nós vamos perseverar em oração, nós vamos perseverar na presença do Senhor, nós vamos perseverar em buscar ao Senhor, clamar ao Senhor e saber que Ele ouve e Ele é Deus que nos responde. Eu gostaria de pedir a alguém para pegar uma mesinha que está aqui, que eu tinha pedido a Atalaia para pôr, que ele esqueceu. E nunca esquecer que Deus está no controle de todas as coisas. Você pode dizer isso para o seu irmão: olha, Deus está no controle de todas as coisas. De todas as coisas. Ele não está apenas no controle da nossa vida, não. Ele está no controle de todo mundo. E nada passa desapercebido aos seus olhos, nada passa desapercebido aos seus ouvidos, e nada escapa das suas mãos. E falando em mãos, o versículo 12, que está nesse capítulo, nos fala sobre a grandeza do seu poder e a magnitude. Versículo 12 diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu uma medida do pó e pesou os montes em outeiros e balança de precisão? Quando fala assim, olha, deixa eu abrir aqui. Sabe o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Ártico, o Índico? É isso aqui, ó. Está na palma da mão do Senhor, está na concha. Quem mediu na concha da sua mão as águas? Isso aqui, ó. A mão de Deus, é como se fosse isso aqui. Dá para entender? Essa mão, ela não está encolhida para te abençoar. Ela não está encolhida que não possa te ajudar. Ela não está encolhida que não possa te socorrer. Essa mesma mão em que o Oceano Atlântico, o Oceano Ártico, o Índico, o Antártico, cabe na palma da mão do Senhor. É isso que a Bíblia está falando, ó. É isso que a palavra de Deus nos diz. Essa mão não está encolhida que não possa te abençoar. E ele continua ainda dizendo que tomou a medida dos céus a palmos. Quem aí é dona de casa que às vezes não tem uma fita métrica, né? Vai medir aqui, ó. Estica o dedão e o pau. De 20 em 20, né? Assim? Nós vamos medindo. Olha que coisa impressionante. Deus mediu, tomou a medida dos céus a palmos. Os astrônomos não medem por metro nem por quilômetro, não. Eles medem tudo por anos-luz. E eu vou ler aqui para vocês como que é calculado isso que Deus mede a palmo. Tome a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, e multiplique por 70. E obtenha o que a luz percorre em 1 minuto. Multiplique mais uma vez por 70 e ache a distância percorrida em 1 hora. E multiplique por 24 para achar a distância percorrida por um dia. Depois multiplique por 30 dias e você achará a distância percorrida por um mês. E finalmente multiplique por 12 e você vai encontrar o valor de 1 ano-luz. Essa é a medida que os astrônomos usam quando falam de uma constelação a outra, de 5 bilhões de anos-luz. Isso tudo Deus mede como, gente? No palmo da mão dele. Dá para perceber a grandeza do nosso Deus? O tamanho da mão do Senhor, que não está encolhida? Eis que te tomo pela mão direita, diz a palavra do Senhor, e nos guia pelo caminho reto. E ainda continua: quem recolheu a medida do pó da terra e pesou montes e outeiros na balança de precisão?
Aqui a gente tem uma terra. Olha o Monte Everest, o Pico da Bandeira, o Pico da Neblina, e a gente podia deixar de fora o Pico do Bituruna. Dá para entender? Quem recolheu a medida do pó da terra e pesou montes e outeiros de balança? Você pode imaginar a grandeza de Deus, esse Deus a quem nós servimos? Vocês estão tendo a exata noção do que a palavra de Deus está nos dizendo nessa noite? Espera no Senhor. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, nesse Deus todo-poderoso. E no versículo 15, ainda diz assim: as nações são consideradas por ele como um pingo de água no balde. Olha só, lá vai os Estados Unidos, o Japão, a China, o Brasil. As nações são consideradas por ele como um pingo de água que cai no balde. Esse é o nosso Deus, que tem todo o poder para sustentar o mundo. Esse é o nosso Senhor. Ele não apenas criou o mundo, mas Ele sustenta todas as coisas com o seu magnífico poder, quanto mais a nossa vida. Nós somos chegados do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor falou assim: olha, tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. E diante desse Deus todo-poderoso, com as nossas forças renovadas, nós vamos subir sim. Continuando o versículo, nós subiremos com asas como águias, que Ele nos renovarão as nossas forças, e nós vamos subir como águias. Nós não vamos ficar abaixo, nós vamos alcançar altos lugares, que é assim que Deus faz conosco. Nada irá nos deter. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós iremos correr, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós iremos correr sim, para o alvo certo, para o caminho que Deus tem para nós, e as nossas forças, nós teremos elas renovadas. E ainda no versículo 28 diz assim: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins e da terra, não se cansa nem se fadiga? Ele faz forte o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e se fadigarão, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Muitos povos fortes muitas vezes se cansam. As pessoas que, por mais fortes que elas sejam, elas se cansam. Porém, o poder e a força de Deus nunca diminui. Pode passar o tempo que for, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo poderoso, Deus continua sendo aquele que nos conduz, que nos direciona e que renova as nossas forças. Nós só precisamos olhar para Ele e confiar nele. Eu sei que muitos que aqui estão nessa caminhada, estão esperando do Senhor uma resposta, precisando que o Senhor dê uma saída. Espere nele, que o Senhor certamente vai renovar suas forças. A sua oração, ela não se perde no vento. A palavra de Deus nos diz que quando nós oramos, os anjos, eles recolhem as nossas orações em taças de ouro e levam até diante do Senhor. As nossas orações estão continuamente diante do Senhor. Você está fazendo a sua corrente de oração, persevere, ore. Já está em casa, ore também. Deus nunca está cansado para nos ouvir e para nos ajudar. O Salmo 121 nos diz que Ele não cochila nem dorme. Ele não cochila e nem dorme. Deus está acordado. Deus é Deus que ouve, seja na madrugada, seja de manhã, seja ao meio-dia, seja no final da tarde, onde quer que você for, o Senhor ouve o clamor daqueles que o buscam. A sua fonte é fonte da nossa força. A sua fonte de força é fonte da nossa força. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Está cansado? As lutas têm sido muito
Continue, continue. Recorra a Deus Todo-Poderoso e através dele as suas forças serão renovadas. E com a graça do Senhor você vai chegar lá até o final. E você, lá no Salmo 126 diz assim: olha, aquele que vai andando, chorando e semeando, aquele que vai andando, semeando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus feixes. A caminhada muitas vezes é de dificuldade. A caminhada muitas vezes ela é dolorida. Muitas vezes nós estamos caminhando, mas nós estamos chorando e estamos semeando. E as nossas lágrimas, elas vão regando aquela semente. Nós vamos colocando diante do Senhor as nossas orações. Uma hora você vai voltar com alegria, trazendo com você nos seus braços a sua vitória. Porque o Senhor é Deus que nos ajuda. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Tudo isso que nós mostramos aqui foi o Senhor que fez. O Senhor fez os céus e fez a terra. O nosso socorro está no nome do Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aquieta o seu coração. Aquieta o seu coração. Então você está buscando Deus Todo-Poderoso, o único e verdadeiro Senhor. Quem você está buscando é aquele que tem, como nós já dissemos aqui nessa noite, o controle de todas as coisas nas suas mãos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre a terra, serei exaltado entre as nações. E por fim, espera no Senhor, descansa no Senhor, confia nele. Deus é digno da nossa confiança. Deus nunca nos decepcionou e nunca há de nos decepcionar. Então espera no Senhor, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Você pode sair daqui nessa noite com a sua força renovada, crendo cada dia mais no Senhor e na força do seu poder. Você pode fechar seus olhos, nós vamos orar, falar com Deus nessa hora. Deus, Tu és bom e a Tua misericórdia dura para todo sempre. Pai Celestial, quantos, Senhor, não entraram aqui nessa noite dizendo para o Senhor: Deus, eu estou cansado. Pai Celestial, mas chegaram no lugar certo, na hora certa, para ouvir essa palavra que diz: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os teus filhos têm esperado sim no Senhor, senão eles não estariam aqui. Eles estão aqui buscando ao Senhor, esperando no Senhor a sua resposta. Meu Pai Celestial, que o Senhor, pela tua misericórdia, renove as forças de cada um, para que cada um possa continuar, perseverar nessa caminhada de fé, e que a esperança, a fé, a paciência e a humildade de cada um seja renovado, meu Pai Celestial, que com alegria eles possam colher aquilo que eles têm plantado diante do Senhor, que são as suas orações. É que eu oro a Ti em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.